Meu voto, toda aquela área demarcada, com o nome de Raposa Serra do Sol, toda a área é indígena, é originariamente indígena, a posse é permanente, é originária, por isso que eu votei nesse sentido. Não, o direito mesmo é dos indígenas, de ocupar aquela área, né, livremente. Agora, a Constituição prevê uma indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé. O prefeito de uma ocupação de boa-fé. Por quê? Porque só a demarcação pelo formato contínuo atende as coordenadas da Constituição, os parâmetros da Constituição para assegurar aos índios direitos de reprodução física, de reprodução cultural, né, de direitos de manter íntegros seus usos, seus costumes, suas tradições, assegurar a continuidade das gerações indígenas, ou seja, a mutilação, a demarcação tipo queijo suíço, fragmentada, efetivamente inviabiliza os desígnios da Constituição. Não, as fronteiras são, segundo a Constituição, não há nenhuma incompatibilidade entre demarcação de terra indígena e área de fronteira. O que importa é que as Forças Armadas, a Polícia Federal, né, as autoridades públicas se façam presentes. Só isso. Não. Você veja, eu fiz o voto, eu não sei nem quantas horas passei no voto, acho que mais de 2 horas, não foi não. Então é natural que o ministro, diante de tantas informações, reflexões jurídicas, informações quanto a dados empíricos, factuais, é natural que ele queira estudar o processo no seu gabinete. Cada qual tem o direito de se posicionar como bem entender. Agora, ao que tudo indica, lá no estado de Roraima, os agricultores, ou pelo menos alguns agricultores mais avantajados economicamente, têm isenção de ICMS até 2018. A Polícia Federal vai ter que continuar lá, ministro, para garantir a segurança da área? Acredito que sim, mas aí teremos que conversar com o ministro da Justiça, um novo entendimento, mas acredito que sim. É natural isso. O ministro Carlos Alberto Menezes é um estudioso, é um homem, é um erudito, da maior responsabilidade profissional. Ele sentiu necessidade de refletir, de aprofundar uma reflexão, de consultar os autos. São 51, só esta ação popular contém 51 volumes os autos. Então é preciso mesmo comprovar alguns dados, confirmar algumas informações. Pronto, está bom. Desta palavra, isso é uma questão séria. Na verdade, é uma afronta ao direito de propriedade, os burros propriamente. Nós poderíamos definir como uma invasão de um bem imóvel alheio, que não é seu. Como de fato ele julgou que aquelas terras, né, dentro da demarcação que foi feita pelo próprio Ministério da Justiça, através da referida portaria, salvo engano? Sim, foi da portaria, Ministério da Justiça. Portaria número, eu tenho o número aqui. Foi a aqui. portaria 534 que revogou uma portaria anterior, salvo engano. Exato. Então, ele julgou improcedente a ação popular, determinando então que aquelas terras demarcadas, né, pela portaria deveria prevalecer e que os índios ficariam da posse, né, ficariam naquelas terras propriamente ditas, e que todos aqueles risicultores que estivessem naquelas terras agora já decididas pelo relator, devemos observar que não está todo decidido, de má fé, porque no próprio artigo 231, no seu parágrafo 6º, coloca a possibilidade de indenização quando essas benfeitorias necessárias elas são feitas de boa fé. O que não significaria, assim, não podemos dizer genericamente que todas essas posses seriam, né, absolutamente um esbulho de má fé propriamente dito, não é? Então não vamos considerar dessa forma que eles agiram de má fé. Em havendo a possibilidade de se concretizar, como disse o ministro, benfeitorias realizadas de boa fé, e aí virão, não é, as ações posteriormente buscando essa indenização, novo julgamento para aferir a boa fé ou não, aí poderá haver uma decisão. Mas não, acho que seria bastante arriscado nós dizermos
que toda Cada caso essa... é um caso, né? E até o próprio pedido de vista do ministro Menezes de Direito reflete exatamente isso. A necessidade de se tomar muito cuidado para a preservação de direitos de todos. Uhum. Uma coisa importante que a gente deve falar para quem está nos ouvindo é que nós tivemos hoje o voto do ministro relator da ação popular. O que a sua decisão foi no sentido de improcedência da ação, determinando que as terras indígenas demarcadas pela portaria do Ministério da Justiça, portanto, demarcadas pela União, devem ser preservadas e apenas a posse para os índios. Todos aqueles risicultores que ali estiveram deveriam sair das terras porque elas foram determinadas que são dos índios. Mas veja, não terminou o julgamento, né? Então, não significa dizer que eles têm que sair imediatamente destas terras, né? Eu acho que isso é importante nós falarmos para quem está nos ouvindo. Eles, após o término do julgamento, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, né, ele gostaria de que esse julgamento fosse retomado até o final do ano, até nos próximos 6 meses, voltar à pauta de julgamento, após todos os ministros votarem, e aí o tribunal tomar a decisão ou unanimemente pela improcedência da ação ou por maioria de votos. Se improcedente, aí sim, a partir da publicação da decisão, os risicultores teriam que se retirar daquelas terras, porque terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aos índios deve permanecer. Aliás, eu faço até uma revisão da maneira como eu falei. Ficou parecendo que a decisão do relator, foi o voto do relator, já tinha validade. Mas, exato, na verdade, é um voto que, inclusive, é uma hipótese. Nós, nessa fase, estamos no terreno das hipóteses. O próprio voto do relator, dependendo até dos argumentos apresentados no próprio voto visto do ministro Menezes, caso seja em sentido contrário, inclusive em relação às suas diversas partes, ele pode modificar até mesmo o voto. É isso aí.